Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje vamos falar sobre o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Aqui em Votuporanga, o posto de atendimento do CIEE funciona dentro do prédio da Unifev, aqui no Campus Centro. No programa de hoje, vamos conhecer como esse órgão funciona e também as oportunidades que ele oferece para adolescentes e jovens. É um trabalho importante para ajudar o jovem a ingressar em estágios e também no mercado de trabalho. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, hoje vamos falar sobre o Centro de Integração Empresa-Escola. O posto de atendimento aqui em Votuporanga funciona aqui no Campus Centro da Unifev. E quem vai conversar com a gente durante o programa para falar um pouquinho sobre esse importante órgão é o Pedro Góngora, ele que é consultor. Primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui no posto de atendimento de Votuporanga. E a gente agradece muito a sua participação, o carinho de vocês por estar nos recebendo aqui hoje. Muito obrigado. Olá, Danilo. Olá, telespectadores. Para nós é um imenso prazer estar recebendo vocês hoje aqui para esse bate-papo, para informar um pouco mais sobre o CIEE. Fala um pouquinho para a gente sobre o que vem a ser esse órgão, por favor. O CIEE, ele é uma instituição filantrópica que já atua no mercado há 56 anos com programa de estágio e com programa de aprendizagem. E como é que ele surgiu essa ideia aí de se fundar ele? Surgiu na década de 60 por empresários e educadores que viram a necessidade de dar oportunidade para os jovens que estavam em situação escolar. Daí foi criado o programa de estágio. Ô Pedro, como é que você vê a importância hoje, nos dias de hoje, inclusive nessa época de pandemia, para que os jovens possam ter essa oportunidade de estágio? Hoje em dia, estão tendo oportunidades. Aqui para Votuporanga nós temos 4 vagas de estágio para o curso de Administração e Contabilidade e temos também um concurso público para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bem, e o órgão ajuda a dar a oportunidade, né, para os jovens durante o ano todo, né? Sim, durante o ano todo surgem várias vagas de estágio para os jovens aqui de Votuporanga e região. Eles só precisam acessar o site do CIEE, que é o www.ciee.org.br, para se cadastrar e concorrer às vagas de estágio. Bem, e hoje, né, como é que você avalia, como consultor, o mercado de trabalho? Mudou bastante, não só por causa da pandemia, né, mas por conta da evolução do tempo também. Sim, Danilo. Hoje, houve uma evolução no mercado de trabalho, no entanto que as atividades home office já é uma tendência, já é uma realidade. Então, muitas empresas estão procurando estagiários para exercerem suas atividades home office. Ainda falando sobre o Centro de Integração Empresa e Escola, explica para a gente, bem detalhado, por favor, como é que funciona essa parceria aqui do órgão com as empresas e escolas, como é que isso tudo funciona na prática, por favor? Tá. Somos parceiros de diversas instituições de ensino dentro de Votuporanga e de diversas empresas também. O empresário que se sentir, que tiver interesse em contratar um estagiário, ele pode entrar em contato com o CIEE aqui no posto de atendimento da Unifev Votuporanga e agendar uma visita com o consultor sem nenhum compromisso. Nós vamos até a empresa, explicamos o que é o programa de estágio para ele ter essa oportunidade. Bom, isso para a empresa é algo muito bom, vantajoso, né? Sim, o programa de estágio, ele é a porta de entrada do jovem no mercado de trabalho. Então, a empresa pode contratar o jovem, treiná-lo, moldá-lo e, de acordo com o desenvolvimento, a empresa pode efetivá-lo ele durante o período do estágio. E não tem os custos trabalhistas com isso. Ficaria muito mais difícil se a empresa tivesse que tomar essa atitude por conta própria.
Sim, sim. O CIE flexibiliza a contratação do estagiário. Nós já temos diversos candidatos em nosso banco de dados. A empresa nos passa o perfil do candidato que ele deseja, nós fazemos a triagem e o envio desses candidatos para a empresa entrevistar. Tá. E de modo geral, como é que é o perfil desse jovem? Tem idade mínima, idade máxima? Como é que funciona? No programa de estágio, é de 16 anos, a partir dos 16 anos e não tem limite de idade. E aí a pessoa que tem interesse, ela entra no site. Hoje vocês estão com atendimento presencial ou não? Nós não estamos realizando atendimento presencial por conta da pandemia. O nosso atendimento é todo através do nosso site, que é o www.cia.org.br, e através da nossa central de relacionamento, que é o 3003-2433. É um modo, né, de ter esse acesso bem fácil, então. Sim, sim, é bem fácil. Bem, falando agora pelo lado das escolas, como é o caso dessa parceria com a Unifev, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa parceria com a Unifev, por favor. A Unifev é uma parceira do CIE de longa data e no ano de 2019 nós viemos a brindar essa parceria com o posto de atendimento aqui em Votuporanga. Atualmente, nós temos 150 estagiários, 150 alunos da Unifev fazendo estágios via CIE. E temos mais 450 alunos aguardando uma oportunidade de estágio. Muitas pessoas estão aguardando essa oportunidade, sabendo que é um trabalho muito sério. Sim, sim. Faço até um apelo aqui para os empresários que deem a oportunidade para o estagiário, que o estagiário hoje pode ser uma solução para a empresa dele, inclusive, né? Para a empresa dele. E qual que é o diferencial aí para esse jovem que está à procura de uma oportunidade? Que ele se diferencia na hora que ele está procurando depois de fazer um estágio? O que isso vem ajudar ele na hora de realmente entrar no mercado de trabalho para valer? Existe uma pesquisa, Danilo, que 70% dos estagiários são efetivados no programa de estágio. Então, o estágio é a porta de entrada do jovem no mercado de trabalho. Então, é se dedicar, não faltar, cumprir com as suas obrigações como estagiário e fazer além do que a empresa pede. Então, se ele está lá, terminou as atividades, ele está ocioso, pede mais atividades, ajuda o colega, isso é bem visto pelas empresas. Bom, e o estágio, a maioria deles, desses estágios que vocês oferecem, como é que esse jovem trabalha no dia a dia? É o dia todo? São só determinadas horas? Como é que funciona? A característica do programa de estágio é uma carga horária de 6 horas por dia, 30 horas semanais. Então, o aluno tem a oportunidade de estudar e de trabalhar no sentido de fazer o estágio e ele se aprimorando. Sim, sim, com certeza. Nós temos ainda na plataforma do CIE o Saber Virtual. Nesse Saber Virtual, nós temos mais de 20 cursos gratuitos que os estagiários, os estudantes de um modo geral, podem fazer para se preparar para o mercado de trabalho. Excel, Word, PowerPoint, administração do tempo. E é bem interessante isso também, né? Que hoje em dia todo mundo precisa ficar bem ligado aí com as tecnologias. Sim, sim, com certeza. Os cursos geram certificados e também para os estudantes, além de gerar o certificado, abate das atividades complementares. E ainda dentro desses bate-papos que vocês realizam com os jovens, como dissemos antes da pandemia, claro, já que agora não tem atendimento presencial, alguns que depois conseguiram estágio, depois de algum tempo do estágio, ou após mesmo o estágio, que conseguiram outras oportunidades, eles voltam a procurar vocês para contar, foi muito legal, consegui isso, consegui emprego numa multinacional, por exemplo. Acontece isso? Acontece sim, inclusive nós temos casos de ex-estagiários que hoje são empresários, que fornecem estágio também para os jovens. E aí eles vêm contar histórias para vocês. Vêm contar essas histórias, contratam estagiários, muitos inclusive participam das webinars que o CIE promove através do YouTube, com dicas e participações. Você se lembra de alguma história assim que te marcou, alguma coisa nesse sentido ou não? Fica meio difícil, né? Porque são tantas, né? Tá, mas, enfim, tem muito disso, né? As pessoas subirem de posto, terem bons cargos,
graças ao estágio. Sim, eu vou até falar o meu caso. Eu entrei no CIE como estagiário em 2010. Entrei como estagiário no CIE de São Paulo, na área de telemarketing. Fui efetivado, fui sendo promovido e hoje eu ocupo o cargo de consultor. Tá, então eu vou pedir uma gentileza para você. Já que você é um exemplo, e assim como tantos outros que deram certo, conta um pouquinho mais detalhado para a gente sobre a sua história, de como você começou, ou você teve a ideia, ou teve a vontade de fazer no estágio. Conta para a gente mais detalhado, por favor. Fazer grande história. Não tem problema, vamos lá. Vamos lá. Eu sou nascido em São José dos Campos e eu me mudei para São Paulo. Então eu cheguei lá na faixa de 24 anos, não tinha com desejo de vencer na vida. Daí eu arrumei um emprego de manobrista, comecei a fazer uma faculdade de propaganda e marketing. Através dessa faculdade, desse curso, eu consegui o estágio no CIE. Foi anos assim, de muita luta, muita batalha, até conseguir ser efetivado no CIE, concluir a faculdade e trilhar a carreira dentro da instituição até chegar aqui no posto de consultor. Mas ó, foi sofrido, mas quando a gente olha para trás, vê que tudo isso valeu a pena. Sim, foi como você disse, né, uma luta árdua, mas quando você vê, né, que isso tudo deu bons resultados, é muito compensador, né? Sim, nós olhamos para trás e vimos de onde nós viemos e onde nós estamos hoje, né? E como a gente disse também, né, Pedro, a gente nunca para de aprender, né? Você está aqui hoje como consultor, mas com certeza está sempre pesquisando, sempre querendo crescer dentro do mercado de trabalho. Sim, é muito importante se manter atualizado, participar dos cursos, inclusive gratuitos que nós recebemos hoje em dia. Tem várias instituições que fornecem cursos gratuitos para se estar se desenvolvendo. Tá. E o que você acha, por exemplo, que você acha que ajudou as novas tecnologias, como hoje, por exemplo, a internet, as redes sociais? O que você acha que isso contribuiu para poder trazer essas oportunidades para os jovens? Qual que é a avaliação que você faz naquele período onde só existia a carta, a máquina de escrever, né, o telegrama, e hoje com toda essa possibilidade de você estar aí se comunicando com o mundo todo através de um teclado de computador, através do smartphone, por exemplo? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? As informações estão na palma das nossas mãos. Então, você procurar uma vaga de estágio, você pode acessar pelo site, pelo celular, concorrer uma vaga de estágio. Os cursos também, cursos online, entrevistas via Skype, via WhatsApp também, por videoconferência. Então, hoje, a tecnologia tem auxiliado bastante nessa questão. As reuniões, que antigamente eram todas presenciais, hoje as reuniões são todas online. Então, dá para criar um grupo, grande, né? Você conhecer outras experiências. Em segurança, para fazer essas reuniões. Não precisa mais você se deslocar, ter um processo de deslocamento. Então, a tecnologia ajudou bastante em relação a isso. E o que você acha sobre as tecnologias, dessa troca de experiências que você tem com outras pessoas, até com outros consultores? Essa evolução é bem-vinda, né? Porque as informações correm em tempo real. Então, se eu preciso de algo para me ajudar, de alguma informação, eu já envio uma mensagem, automaticamente eu já recebo e eu já consigo sanar a dúvida do cliente, a dúvida do parceiro em relação ao estágio ou ao programa de aprendizagem. E se fosse em outros tempos, você teria que entrar em contato com a matriz ou entrar em contato com o teu superior para verificar, aí vem depois a resposta, como eu disse antigamente, né? Era por telegrama, não sei o que, o telefone, era bem mais complicado, né? Antigamente era bem complicado. Hoje em dia temos essas facilidades, né? Que tornam o dia da gente mais produtivo, digamos assim. Bom, e ainda falando sobre a questão do mercado de trabalho para os jovens, a gente sabe, né, que estamos vivendo aí uma crise econômica por conta, bem antes da pandemia, né, já vivíamos uma crise econômica, agora nem se fala, mas alguns setores, inclusive, estão nos dando surpresas, né, de restabelecimento
por conta dessa crise provocada pela Covid. Quer dizer, isso é muito bom, né? Isso é sinal que teremos aí boas oportunidades para aquelas pessoas que já são formadas, que têm o seu trabalho já, e também para aquelas pessoas, como dissemos durante o decorrer do programa, que procuram, almejam um estágio. Sim, antes da pandemia nós tínhamos uma realidade, então mudou bem, né? Mudou bastante. E agora, virou o semestre, parece que virou uma chavinha. A partir de julho, as empresas têm procurado o CIAE. As empresas hoje que se destacam na contratação são empresas da indústria moveleira, supermercados, empresas da área da saúde, então farmácias, hospitais. Todas essas empresas estão procurando estagiários hoje para suprir a sua necessidade de mão de obra. Principalmente como você disse, né, da questão, um exemplo dos supermercados, das farmácias, são setores, segmentos que não fecharam suas portas, né, nessa pandemia, por serem considerados setores essenciais, né? Então isso também, de alguma forma, contribuiu para as novas oportunidades. Sim, além dos setores essenciais, temos também o e-commerce, que cresceu bastante durante a pandemia. Como as pessoas estavam impossibilitadas de saírem para comprar um tênis, uma camiseta, eles viram na internet essa oportunidade de estarem consumindo. Então o setor de e-commerce também cresceu bastante durante a pandemia, além dos setores de materiais para construção, né? As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, querendo reformar o ambiente. Então esses setores também têm crescido bastante. E aí é uma cadeia, né, Pedro, que as pessoas, principalmente as pessoas idosas que não estão podendo, não estão se resguardando em casa por conta da contaminação da Covid, como você disse, querem comprar um tênis, ou querem reformar a casa, ou querem fazer uma compra de supermercado, hoje tudo via internet. Então as empresas acabam contratando esses estagiários dentro de cada sua ação específica. Então precisam desses estagiários para poder estar ajudando aí a dar conta da demanda que aumentou. Sim, como eu disse para você anteriormente, estagiários da área de publicidade, propaganda e marketing estão em alta hoje no mercado justamente por conta disso, porque as empresas veem a necessidade de ter uma pessoa auxiliando no comércio eletrônico. Tá certo. Eu vou pedir uma licença para você, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, tá ok? Ok. Está aí o programa Cidadania de hoje, está falando sobre o Centro de Integração Empresa e Escola, que oferece oportunidades de estágio para jovens e adolescentes. Aqui em Votuporanga, o posto de atendimento funciona no prédio do Campus Centro da Unifev. Nosso convidado de hoje é o Pedro Gôngora, ele que é consultor. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Não saia daí, o intervalo é bem rápido e eu aguardo você. Até já! Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o Centro de Integração Empresa-Escola. O posto de atendimento aqui em Votuporanga funciona no Campus Centro da Unifev. Nosso bate-papo de hoje é com o Pedro Gôngora, ele que é consultor. Bem, voltamos então com o segundo e último bloco do programa. E agora, para nós finalizarmos o nosso bate-papo, eu gostaria, por gentileza, que você falasse principalmente para os jovens que estão nos assistindo sobre quais são as principais dicas aí para quem quer fazer um estágio ou já está fazendo. Para aqueles jovens que buscam uma oportunidade de estágio, é importante se comprometer a ir até a entrevista, porque muitas vezes as empresas aguardam esses candidatos e eles simplesmente não comparecem ou não enviam uma mensagem avisando sobre o imprevisto que aconteceu. Evitar decotes, perfumes muito fortes, isso para entrevista presencial. Agora a gente sabe que bermudas, não presencial, né? Mas é importante saber as dicas. Sim. Evitar de bermuda. Não precisa ir de social, mas um tênis, uma vestimenta adequada. Uma camiseta polo. O que acontece também, agora dar uma dica para os pais. Quando o pai ou a mãe desse jovem menor
for acompanhar um filho numa entrevista, aguardar do lado de fora, que muitas vezes os pais também querem fazer a entrevista, né? No lugar do filho. Aquela preocupação com os filhos, né? Sim, preocupação, com certeza. Mas é bom os pais, quando forem levar os filhos menores para a entrevista, aguardar, acompanhar de longe e não se envolver no processo de seleção. Certo. Bem, além dessas, ainda depois a gente vai falar sobre a questão das entrevistas online por conta da pandemia, mas das entrevistas presenciais, né? Porque daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente espera voltar à vida normal, né, Pedro? Sim. Mas falando ainda sobre as dicas para a entrevista presencial, tem alguma outra coisa que você gostaria de destacar? Currículo atualizado, evitar gírias, não mentir no processo seletivo, porque isso acaba comprometendo a seleção. Então, às vezes, se ele agir com naturalidade e sinceridade no processo seletivo. Porque aí algo errado, né? Alguma coisa que você tire do foco, vamos dizer assim, isso tudo atrapalha esse processo, né? Atrapalha o processo e atrapalha também o recrutador, né? Porque às vezes, quando a pessoa mente no processo seletivo, vai ser descoberto uma hora ou outra. Acaba até sendo eliminado. Acaba né? sendo eliminado da seleção. Tá certo. Bom, falando agora sobre a questão da entrevista online, quais seriam aí as principais dicas? Uma boa conectividade, então verificar a conexão da internet, verificar o ambiente onde você está, onde você vai ligar o seu computador, onde você vai ficar com o celular ligado para ter essa entrevista. Para evitar, por exemplo, você está lá atrás, um varal cheio de roupa. Então vai para um ambiente neutro. Ou algo que não seja bonito ou legal aparecer. Bonito, né? Legal aparecendo, sim. Tá certo. Bem, além disso também, né, apesar de não ser a entrevista presencial, mas se a pessoa estiver mesmo sentado ou em pé, né, que com certeza esse vídeo vai pegar de uma certa altura, né, do corpo para cima, é importante, né, da pessoa estar com o cabelo penteado, no caso da mulher, né, com uma maquiagem leve, como você disse nas dicas para a entrevista presencial, uma roupa adequada, uma camiseta polo, no caso da mulher, uma roupa sem um decote, enfim, mesmo sendo através do computador, do celular, sendo virtual, é importante também essa preocupação com a vestimenta. Sim, a vestimenta ela é muito importante. Não precisa, como eu já disse, não precisa você estar de terno e gravata para a entrevista, mas esteja bem assíduo, cabelo penteado, barba feita, para você ter uma boa entrevista. Nem nada, assim, vamos dizer assim, que seja pouco, mas também nada exagerado, ou seja, nenhuma das duas extremidades, vamos dizer, né? Sim. Algo normal. Encontrar algo normal, algo equilibrado, que não fuja muito do padrão, vamos dizer, né? Sim. E isso, como a gente disse, a pessoa que está do outro lado te avaliando, ela vai com certeza verificar esses pequenos detalhes, como dissemos, que podem fazer a diferença. Sim, sim. São detalhes que fazem toda a diferença no processo seletivo. Tá. Bom, ainda falando sobre essa questão das entrevistas e tal, quais são assim, os principais tópicos, vamos dizer assim, do consultor ou do responsável pela empresa? Quais são os principais tópicos que ele avalia na hora de dar a palavra final? Bom, esse aqui eu acho que serve para estagiar na nossa empresa, esse aqui não serve por causa disso, esse aqui serve por conta disso. Quais são assim, os principais critérios utilizados nessa escolha? Hoje em dia, Danilo, nós temos identificado que muitas empresas têm feito as entrevistas e têm sentido realmente o estagiário, a vontade da pessoa em aprender e contribuir no desenvolvimento da empresa. Então, foi essa época que vamos avaliar as questões, vamos fazer um processo seletivo. Não, hoje em dia é muito feeling, ainda mais no programa de estágio, porque quem busca oportunidade de estágio são aquelas pessoas que nunca trabalharam, nunca tiveram uma experiência profissional. Então, hoje em dia vai muito do feeling, do contato com o entrevistador, com o supervisor imediato, para
a decisão da aprovação para a vaga. Já temos algum tempo, né? Nós fizemos essa parceria de trazer, né, o CIE até para dentro da Unifev. Na verdade, essa parceria com eles ela é de longa data, né? Porque nós temos vários alunos que realizam os estágios em diversas áreas, especialmente no setor público, né, que é o forte do CIE na região. E nós sempre tivemos alunos usufruindo dessa questão de desenvolver os seus estágios, do aperfeiçoamento, da prática, né? Mas, num determinado momento que nós julgamos importante e consideramos uma solicitação do CIE, nós trouxemos um escritório do CIE para dentro da Unifev, né? Para estreitar essa parceria, para aproximar os contatos e principalmente para solidificar, né, uma parceria que vinha de longa data. Eles estando dentro das instalações da Unifev, isso se torna muito mais sólido, o aluno percebe essa presença e os contatos, as informações, tudo flui de uma maneira muito mais rápida e muito mais segura, né? E a gente estabelece laços cada vez mais fortes com esses que são os nossos parceiros. Gostaria novamente que você falasse lá para o pessoal de casa que fica disponível para esses jovens que moram aqui em Votuporanga ou na nossa região. Nós temos diversas vagas de estágio para o curso de administração, contabilidade. Temos os cursos gratuitos que eles podem fazer na nossa plataforma também. Quem tiver interesse de conseguir um estágio através do CIE, é só acessar o nosso site www.ciee.org.br ou através da nossa central de atendimento, que é o 3003-2433. Bem, Pedro, para nós encerrarmos então o nosso bate-papo de hoje, eu deixo um espaço aberto para você, por favor, para você fazer as suas considerações finais. Danilo, quero agradecer a sua presença, a oportunidade que a TV Unifev está nos oferecendo e pedir para as empresas que deem oportunidade para os jovens, olhem para os jovens, para os universitários e que possam dar essa oportunidade. Tá certo. Bom, então para reforçarmos, quem quiser alguma informação, qual que seriam os contatos? Para quem quiser informações sobre o programa de estágio, pode entrar em contato através do site www.ciee.org.br ou através da nossa central de atendimento, que é o 3003-2433. Tá certo. Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar nos recebendo, por ter se deslocado da sua cidade, né, já que você mora em outra cidade. Obrigado por você ter vindo aqui em Votuporanga, especialmente para gravar o programa com a gente. Fica aqui o nosso agradecimento. Estamos sempre à disposição para poder divulgar esse trabalho importante de vocês e já fica desde já o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Está aí, portanto, né, conversamos com o Pedro Gôngora, ele que é consultor do Centro de Integração Empresa-Escola, da qual o posto de atendimento funciona aqui no Campo Centro da Unifev, em Votuporanga. Qualquer dúvida, como o Pedro nos disse, é só então procurar através desses canais, estar procurando informações. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um tema de seu interesse aqui no programa Cidadania. Obrigado e até lá!